Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Queremos, neste momento, Senhor, compartilhar a nossa vida. Queremos compartilhar com o Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas noites escuras, mas também queremos compartilhar as nossas alegrias, as nossas vitórias. Queremos trazer presente neste momento, rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente neste momento a Iranilde, Yuyu, Francisca da Ilma, Júnior Carlos de Jesus, a Cirlândia, Liene Santana, família Nogueira, Jorge e Cristina com toda a família, Hugo Costa, Esté Costa, Regiane Mesquita, Joana Almeida, Dona Joana Almeida de Jesus e família, e pela recuperação de Ritinha Castro. Vamos também rezar pelos nossos idosos. Quero trazer presente aqui mais uma vez e pedir as orações de vocês pela minha mãe, Maria de Olinda, Dona Maria de Olinda da Conceição. Vamos rezar também pelas pessoas doentes, as pessoas que se encontram internadas, aquelas que estão doentes em suas residências. Vamos também trazer presente todos os nossos familiares, rezar pela paz em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, né? Nós estamos hoje, quarta-feira, da oitava da Páscoa, e o evangelho, Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas
falaram: será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho é belíssimo, eu acho esse evangelho muito lindo, uma lição de vida para cada um de nós. E o evangelho que nós acabamos de ouvir começa dizendo, nesse mesmo dia. Para nós, hoje, esse primeiro dia é o dia da ressurreição, domingo. Porque naquela época não se trabalhava e não se andava muito no dia de sábado. Então eles deixaram chegar o domingo para poderem voltarem para Emaús, para a sua vidinha de antes. Então, para nós, esse primeiro dia da semana é a ressurreição do Senhor. Para os discípulos, aqueles discípulos, era o terceiro dia da morte do Mestre. Era o dia de tristeza, um dia de desânimo. Eles estão voltando para casa, desiludidos, decepcionados e sem perspectivas. Tudo acabou, não há nem alegria e também não há esperança. Porém, vejam a beleza desse evangelho. Diz que de repente, enquanto eles estão caminhando com essa tristeza, desanimado, voltando para aquela vidinha diante, para a mesmice, porque eles perderam o mestre, para eles tudo estava acabado. Então eles voltam, eles retornam para Emaús, para o lugar de antes. E aqui de repente, quem surge no caminho? A esperança, a vida. Jesus de Nazaré. E vejamos como o próprio Jesus se comporta. Primeiro, ele entra no caminho. Ou seja, primeiro ele se aproxima. Ele caminha. Ele faz perguntas. Ele escuta. Ele não chegou dando explicações bíblicas. Vejam que o texto é claríssimo, Jesus não chegou já falando das Escrituras, mas ele primeiro caminha junto, ele se aproxima, ele caminha junto, ele pergunta, ele quer saber as coisas, depois ele escuta, né? Ele criou todo um ambiente favorável, né? Para a partilha, para a fraternidade, onde fosse possível explicar tanto a vida como a Bíblia. Ele criou esse ambiente favorável.
E é interessante a gente observar aqui a pergunta de Jesus: o que é que vocês estão conversando? E aí eles começam a compartilhar com Jesus as angústias, as tristezas. Eles começam a falar da decepção que eles tiveram. Eles perderam o Mestre. É interessante que eles não reconhecem Jesus, assim como também Maria Madalena não reconheceu Jesus, a não ser quando ele falou o nome dela. Aí ela reconheceu. Aqui os discípulos caminham com Jesus. Mas é interessante a gente observar que lá já no finalzinho do Evangelho, um vai dizer para o outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele, né, se aproximou, quando ele caminhava conosco? Então os discípulos sentem que Jesus é alguém especial, mas eles não reconhecem Jesus. Isso falta muitas vezes, meu irmão e minha irmã, em nossos grupos, em nossas comunidades. Nós não caminhamos juntos. Às vezes nós queremos dar soluções sem conhecer primeiro a realidade dos nossos irmãos, das nossas irmãs. É preciso caminhar junto e é preciso fazer sempre essa pergunta: o que é que vocês estão conversando? Veja que às vezes, lá no nosso grupo de catequese, seja de criança, de adulto, de jovem, ou nos nossos encontros de casais, ou naquele grupo lá da nossa pastoral, a gente já chega com a Bíblia na mão, abre a Bíblia, invoca o Espírito Santo e aí já começa com a Bíblia sem sequer perguntar como é que está as pessoas naquele grupo. Se tem alguém passando por dificuldade, se tem alguém querendo compartilhar a sua realidade. E às vezes a gente atropela as coisas. A gente não caminha juntos. A gente não é solidário. A gente não escuta a partilha dos nossos irmãos e das nossas irmãs. É necessário que também a gente faça essa pergunta, assim como Jesus fez: o que vocês andam conversando pelo caminho? O que é que vocês andam conversando pelo caminho? E deixar que as pessoas falem, que as pessoas se expressem, digam o que estão sentindo. Às vezes tem gente que foi ali e está doido para compartilhar, para falar de alguma dificuldade, um problema que está passando na vida. E a gente sai atropelando tudo, a gente nem deixa o outro falar, porque a gente fala demais mesmo, né? E sai atropelando e a pessoa sai do mesmo jeito que entrou ou pior. Porque não encontrou um ambiente favorável, um ambiente fraterno para dizer aquilo, né, que está sentindo naquele momento. Aqui os discípulos encontram em Jesus alguém que escuta. Diz o texto bíblico que eles estavam caminhando tão tristes, com o rosto tão triste, que aí Jesus chega, conversa, pergunta e escuta. Só depois é que Jesus vai falar das Escrituras. E aí diz que Jesus começa, né, por Moisés, passa pelos profetas e vai falando todas as partes das Escrituras que falam dele, né? E aí é interessante observar que quando estão já chegando no povoado, Jesus faz de conta, né? Jesus vai dar um passo à frente, dando de conta que vai embora, né? No entanto, ele deixa, né, que os discípulos sintam o desejo de ficar com ele. E aqui os discípulos falam: fica conosco, Senhor, porque parece que eu estou vendo os discípulos dizendo assim: olha, fica conosco. Tua presença foi muito significativa, foi muito bom. Nós estávamos com os corações tristes, né? E, no entanto, essa tua presença trouxe uma paz, né? Tirou um peso das nossas costas. Então, fica conosco. E aqui Jesus adentra a casa desses discípulos, ele entra na casa. E é aqui na mesa, né? Se Maria Madalena reconheceu Jesus porque pronunciou o nome dela, aqui os discípulos reconhecem Jesus quando ele partilha o pão. Né? Quando ele partilha o pão, veja o processo. Primeiro começa com a realidade dele. Jesus escuta, né, as dificuldades dos discípulos, os sentimentos, né? Ele escuta a realidade dos discípulos. Depois ele ilumina com a palavra e ele termina com a partilha do pão. E é só na partilha do pão
que os discípulos reconhecem Jesus. E esses discípulos que estavam antes com muito medo, que estavam fugindo de Jerusalém, claro, com medo de ser mortos, já tinham matado o mestre, né? Agora eles retornam para Jerusalém, cheios de coragem e com certeza com muita esperança, com muita alegria no coração, porque eles vão anunciar aos irmãos, né, que eles também viram Jesus, né? Que eles também viram Jesus. Eu vou compartilhar essa alegria. Portanto, meu irmão e minha irmã, aqui está o processo, né, de uma verdadeira catequese. Escutar primeiro as pessoas e depois iluminar com a palavra. E não tem que parar, porque se eles parassem ali só com a palavra, eles não teriam reconhecido Jesus. É preciso compartilhar o pão. É preciso partilhar o pão. É preciso sentar-se à mesa. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você que é aí de comunidade, você que é liderança, você faz esse processo? Você escuta as pessoas do seu grupo, né? Depois ilumina com a palavra e partilha, senta à mesa para partilhar o pão juntos, juntas? Fica essa perguntinha para a gente rezar mais. Esse evangelho é muito lindo e ele deve ser sempre usado, sobretudo por nós lideranças, né? Para que a gente possa também usar, né, dessa metodologia de Jesus. Entrar no caminho, se aproximar, né, perguntar, escutar, porque às vezes a gente pergunta, mas a gente não escuta. A gente precisa perguntar e escutar. E as pessoas, né, dos nossos grupos precisam encontrar esse ambiente favorável, esse ambiente fraterno, para que seja possível explicar tanto a vida como a palavra, as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão e minha irmã, neste momento, neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.